Explica aí por que o Bolsonaro acaba sendo pior do que o Lula moralmente falando. Que é muito difícil até da pessoa que está envolvida na emoção ali compreender isso. Bolsonaro fez diversos eventos com o professor Marco Sintra, prometendo, não ele diretamente, mas Marco Sintra do lado dele na época da eleição, prometendo imposto único, que revogaria quase 30 impostos federais. Quantos impostos federais foram revogados com o Bolsonaro? Bolsonaro prometeu fuzil a rodo. Ele aprovou alguma lei de armas liberando fuzil a rodo? O que ele fez foram regulamentos, que são normas infralegais, que pode ser numa canetada pelo executivo extinto, revogado ou modificado, mas como já foram, não é isso, Renato? Como presidente, através de decreto, mudar e liberar fuzil? O que ele poderia fazer, ele reduziu o número de armas que eu poderia ter. Eu podia ter 8 armas, hoje eu posso ter 4. Ele reduziu a metade do número de armas que eu posso ter. É isso que ele fez por decreto. Bolsonaro me desarmou e a todas as pessoas do Sinarme. O número de armas que se pode ter no Sinarme hoje é menor do que a de 2018. Ele, inclusive, é muito claro no Brasil que quem manda no legislativo é o executivo, porque é o dono do cofre. Segundo isso é uma coisa óbvia, segundo ele próprio, porque ele falou isso várias vezes a vida toda. Ele, inclusive, disse isso durante décadas. Então, se ele aprovou alguma lei e não aprovou essa, é porque isso não era prioridade para ele. Mas mesmo que ele não tivesse aprovado nenhuma lei, seria igual ele fazer esse regulamento. Quem foi o ministro da Justiça primeiro dele? Quem era chefe de gabinete de Moro? Não era um desarmamentista? A própria mulher de Moro não recebeu dinheiro a vida inteira, não trabalhou para organizações desarmamentistas? Se o próprio ministro da Justiça é um desarmamentista, ele vai nomear que tipo de gente para a Polícia Federal, para o Sinarme do Brasil inteiro? Quem foram os diretores da PF de Bolsonaro? Quem foram os ministros da Saúde de Bolsonaro? Eles eram pandemínios ou eles eram pessoas que defendiam os tratamentos que têm realmente fundamento empírico e científico? Só do YouTube, a gente pode falar sobre esse assunto. Pois é. E Renato, por que o ouvinte... Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, muito boa noite. Boa noite, quem fala? Alô, muito boa noite. Fala Wagner, de Lisboa, Portugal. Ô Wagner, de Lisboa, abaixa o BG, por favor, deixa mudo, desculpa, deixa no mudo aí o BG. Oi Wagner, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta pro Renato Amoedo, quer fazer um comentário? Diga aí. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Renato, me inspiro muito na sua figura. Você foi capaz, Renato, de fazer uma síntese com todos os assuntos aí que tocam, né, de certa forma, a bolha da direita. Não foi o único que eu vi conseguir fazer uma síntese, o resto é só conversa mole e que toca de forma rasa nos assuntos, entendeu? Trouxe uma abordagem muito prática. Parabéns, Renato. Obrigado aí, agradeço o seu trabalho. Valeu, meu querido. Esse abraço, essa felicitação aí pro Renato e continue com o programa, viu? Grande abraço. Obrigado, irmão. Um abraço, Deus abençoe. Olha, ouviu, Renato? De Portugal, diga aí. Existe uma disciplina. A ciência política, ela tem duas grandes teorias explicativas dos atos políticos, né? Tem a teoria do bem comum, que acha que o governo existe e os políticos agem para o bem coletivo. E tem a teoria dos interesses privados, né? Que é o Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, que explica, baseado nos interesses privados, quais são as decisões dos políticos e o porquê, que é defendendo seus próprios interesses privados. Né? A maioria das pessoas, quando votam, elas não buscam o interesse público, eles buscam o interesse privado, não é isso? Então, e os políticos mais ainda do que os eleitores. Essa teoria demonstra, há mais de 70 anos, muito antes de qualquer um de nós nascer, que em um regime de exceção, que a aplicação da lei não é a regra, e no Brasil a maioria das pessoas, a maioria dos assassinatos não dão em nada, quanto mais os outros crimes menores, né? É uma questão estatística, é uma questão de fato, que o Brasil é um estado de exceção e não de direito. Em um ambiente desse, eleições, você não tem nenhuma chance de regeneração dentro dos meios institucionais. Isso é demonstrado formalmente. Se você está insatisfeito com o regime de exceção, se você está insatisfeito com a ditadura, você vive na Venezuela, você vive na Argentina, você vive em Cuba, o que você pode fazer é desinvestir. Você pode voltar com os pés ou com armas. Se você voltar com armas, você vai matar e morrer, provavelmente você vai morrer, porque você é menos organizado do que o Estado. E se você voltar com os pés, você provavelmente vai sobreviver. Todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que não sejam 100% índios puros, eles são filhos, netos ou descendentes de pessoas que fugiram. A existência desse país é a prova de que o que limita o poder de ditadores é a capacidade dos seus escravos, dos seus súditos, de fugir. E hoje em dia você pode tirar o Brasil do seu dinheiro sem sair fisicamente desse país. E essa hoje é a oposição real. É você comprar Bitcoin, é você sair do Legacy. É você parar de ficar pagando impostos voluntários e aumentando o poder do Estado, que o principal obra de Olavo demonstra lá, o Gênero das Aflições, é exponencial.
Os estados sociais são satânicos. Os primeiros estados sociais, o do México terminou na morte de mais de 1 milhão de pessoas e numa guerra real, né? Pelo direito das pessoas serem católicos. E o segundo estado social terminou no bigodismo. A República de Weimar, lá na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição por comida. Esse é o destino do estado social. E o maior estado social da história foi o do Brasil. Porque o Muro de Berlim caiu 1 ano depois da Constituição brasileira. Foi o ápice do estado social. E entre a Bíblia e a Constituição, o Bolsonaro disse que era fiel à Constituição. Que foi, na verdade, justamente o contrário do que ele prometeu. Né? Ele foi eleito dizendo que iria destruir o sistema, não consertar o sistema. Como você está falando do Bitcoin, o que ele faz? Ele faz justamente ao contrário. Ele tenta convencer as pessoas que existe a possibilidade, ainda, mesmo depois de deixar o cargo, de fazer uma oposição efetiva ao regime de exceção em vigor dentro da atual institucionalidade vigente. Isso é ou não é fazer exatamente promover o projeto do Satanás, Renato? O que Bolsonaro faz no Brasil hoje? A presença dele aqui o força a fazer declarações como aquele lá, defendendo o calabouço fiscal, não é isso? Ele não defendeu a pacificação, que ele reconhecia plenamente as eleições. Pega esse vídeo aí, desculpa, Renato. Você acha que ele reconhece intimamente essas coisas que ele está dizendo? Ou ele está dizendo isso para não ser vítima de expurgo? O fato dele estar no Brasil demonstra que ele dá poder, dá legitimidade e reconhece a autoridade do judiciário sobre ele e da oposição sobre ele. Se ele afirmasse publicamente que esse país é uma ditadura, é um estado de exceção, ele nem mesmo poderia voltar aqui. Renato, você participou junto com a gente daquelas manifestações lá de 2013, 2014. A gente fez faixa na Barra, lembra disso? Perfeitamente. Não só em Salvador, Bahia, no Brasil como um todo, aquelas movimentações, havia ali um consenso praticamente de que o sistema havia entrado em colapso. As pessoas estavam lá contra o sistema, mostrando que aquele sistema simplesmente não era digno mais de ser algo representativo em relação à maioria do povo que trabalha, que produz, que paga os impostos do contribuinte. O Bolsonaro foi eleito dizendo que iria destruir o sistema e não consertá-lo. Ele não foi eleito para jogar o xadrez 4D, mas derrubar o tabuleiro. Não, ele falou especificamente, inclusive o Princeso, várias pessoas fizeram propaganda do lado de Bolsonaro na presença dele, utilizando a palavra desnazificação, que é um conceito de 80 anos, que significa a destruição de do regime anterior, o afastamento do poder de qualquer pessoa remotamente, que tenha colaborado remotamente com o regime anterior. O que ele fez foi o oposto. Bolsonaro não indicou a ninguém, absolutamente ninguém, em nenhuma posição relevante, que não tivesse mamado com o PT, como esse Tarcísio aí, como essa galera mamou com Dilma. Quem mamou com o nazismo continuou sendo juiz, professor de universidade, que era nazista, SS, perdeu emprego ou não perdeu? Isso é desnazificação. Ele fez isso ou ele fez o oposto? Exatamente. Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Programa polêmico. Vamos lá. Oi, boa noite. Oi. Maria Dolores. Oi, Maria. Pode fazer. Tem uma pergunta a fazer? Pode fazer pergunta, pode falar. Sua ligação está falhando, está cortando. Vá para a janela aí, vá para um lugar mais aberto, está cortando o seu sinal. Pode falar, não, telefone. Melhorou? Melhorou, pode falar, melhorou. Pronto, Renato, você trabalha com segurança. O que é que você recomenda para segurança pessoal? Segundo, John Forsyth foi eliminado e eu já lembrei da sua pessoa. E terceiro, podendo sair daqui do Brasil, você recomenda sair ou ficar? Eu lembro que você comentou com o Alexandre Costa sobre a desorganização aqui do Brasil ajudar, inclusive, a gente poder fugir desse sistema. Obrigada. Valeu, minha querida. Obrigado. Ouvinte de Salvador, né? Diga de onde você está falando, viu, ouvinte? Eu acabei de esquecer de perguntar. É de Salvador, Salvador. Obrigado. Pode desligar o telefone. Renato, pode responder, por favor. A maioria das pessoas, elas não tem a facilidade de poder morar onde elas quiserem. Agora, hoje, graças ao Bitcoin, eles conseguem desinvestir, eles conseguem tirar a poupança, a riqueza, o asset deles do controle desse sistema. Mais importante do que você sair do país é você tirar o país do seu dinheiro. Sua renda, sua herança, sua eventual aposentadoria, você já está exposto extremamente aos riscos do país, que nós já sabemos o que vai acontecer aqui. Faz sentido uma pessoa que já tem a renda aqui, já tem a aposentadoria aqui, mora numa casa aqui, vai ter a herança e tudo mais aqui. Quando ganhar um dinheiro, poupar aqui, você está concentrando mais risco no risco que você já corre. Então,
mais importante é você tirar a sua riqueza do país do que você sair fisicamente. Eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, a criminalidade no Brasil tende a despencar. Tanto devido à questão demográfica, né? A população está diminuindo nas capitais do Nordeste, a população do Brasil já está envelhecendo exponencialmente, quanto pelo totalitarismo absurdo que vai ver com o sistema de câmeras e gamificação. O dinheiro físico tem os seus dias contados. Quando não existir mais dinheiro físico e o governo souber onde cada pessoa está o tempo todo, todas as transações forem monitoradas com biometria, vai ser muito difícil o crime da maneira que a gente conhece hoje. Haverá uma repressão muito maior, com câmera em todo lugar. Isso não é uma teoria. Se você for ver o número de pessoas que foram presas em Salvador nos últimos anos com o sistema de reconhecimento facial chinês, é absurdo, é maior do que qualquer delegacia. Tem pessoas que são reconhecidas. Se você tiver um mandado em aberto, entrar no metrô, você vai ser reconhecido e preso. Era uma coisa que era inimaginável há décadas atrás. Então, para onde ir? Era a questão. Depende muito se você tem família, se você já tem um patrimônio absurdo como o Wagner. Pergunte ao Wagner, e muita gente está indo para Portugal. Portugal é um bom lugar para você ganhar sua vida trabalhando, péssimo. Médico lá ganha 1/10 do que o médico ganha aqui. Engenheiro lá, a maioria dos guris lá, das pessoas jovens estão desempregadas, nativos, imagine um estrangeiro indo para lá. Portugal é um lugar excelente, se você tiver um asset grande, eles têm uma política maravilhosa de isenção com Bitcoin, você consegue ficar realizando eternamente, indefinidamente, valores altíssimos, sem pagar imposto nenhum. Beleza, é um lugar para você ir gastar dinheiro. A maioria das pessoas vão embora gastar dinheiro? Não vão. Depende. Dependendo da sua atividade, o melhor lugar pode ser os Estados Unidos, fazer os steps, se for médico, virar médico lá. Se você for um cara sem formação, que quer ser Uber, garçom, pode ser Irlanda, tem vários lugares. Depende muito. Se você é solteiro, se você é casado, se você está indo aposentar, se você é empreendedor. Um lugar que eu ligaria o meu radar para começar a prestar atenção é El Salvador. El Salvador passou por um processo de desnazificação. Mais de 1% da população foi preso em menos de 120 dias. Não parou. Eles ficaram 1 ano sem homicídio. Imagine um lugar que tem 1/3 quase da população da Bahia passar um ano sem homicídio. Vamos fazer uma proporção. Será que a Bahia já passou 100 dias sem homicídio? Mas ele tá com uma popularidade recorde também, no Bukele. Eu acredito que se esse cara fizer sucessor e essas iniciativas continuarem, o país vai ser recolonizado. Era um país que perdia população durante mais de 30 anos. Perdia mesmo, perdia dezenas de milhares de pessoas por ano para a migração e agora virou no 0 a 0. E essas políticas que ele vai fazer agora de facilitação de visto e tudo mais, deve inverter. O El Salvador pode ser uma Singapura das Américas, com a diferença que ele vai ser umas 40 ou 50 vezes maior do que a Singapura original, né? E com mais recursos naturais.